Olá, amigos! Hoje são 13 de junho de 2025. Eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a ação israelense iniciada na noite de ontem contra o Irã não só foi o mais poderoso e abrangente, ele foi mais poderoso e abrangente do que as ações realizadas no ano passado, como também nesse ataque aí dessa noite, os israelenses adotaram a estratégia que foi usada na sua ofensiva contra o grupo Hezbollah, lá no Líbano. Especialistas dizem que esses são os maiores ataques sofridos pelo Irã desde a guerra contra o Iraque, que foi acontecida nos anos 80. Os ataques dessa última noite tiveram a finalidade de neutralizar as capacidades militares iranianas e impedir um grande ataque de retaliação. Também tiveram a finalidade de eliminar figuras de grande importância na cadeia de comando das forças do Irã. Tiveram um relativo sucesso nessa missão. Em uma confirmação de que Israel visou mesmo a eliminação dessas lideranças, imagens de Teherã, capital do Irã, mostram prédios residenciais severamente danificados pelos mísseis lançados pelos caças de Israel. Lembrando, como eu disse no comecinho desse vídeo, lembrando as ações israelenses contra o grupo Hezbollah, onde quarteirões inteiros foram demolidos pelas bombas lançadas pela aviação israelense. Dados de várias mídias sugerem que Israel teve sucesso em eliminar figuras importantes ligadas ao setor militar e ao setor nuclear do Irã, o que pode estimular e até certo ponto forçar o governo do Irã a dar uma resposta muito dura. Isso aí, é claro, supondo que o Irã ainda tenha alguma capacidade, supondo que os iranianos tenham conseguido preservar suas capacidades de resposta. De acordo com informações de mídias, entre as várias vítimas fatais desses ataques de ontem estão o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, o chefe das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, e, pelo menos, de acordo com mídias, 6 cientistas que trabalhavam no programa nuclear iraniano. O governo do Irã, que já anunciou os sucessores dos 2 chefes militares mortos, disse que os ataques israelenses atingiram áreas civis, causando muitas vítimas fatais, incluindo crianças. Disse ainda que a ação israelense é uma clara declaração de guerra. Mídias informaram que ainda nessa madrugada que passou, o Irã revidou lançando cerca de 100 drones contra alvos lá no território de Israel. De acordo com dados fornecidos pelos israelenses, os drones não causaram nenhum dano. Mas, meus amigos, a gente andou pesquisando e nem o governo e nem as mídias iranianas estão confirmando o lançamento desses drones. O que a gente viu foi mídias iranianas dizendo que uma retaliação acontecerá no tempo oportuno, depois de se avaliarem os danos sofridos e as condições de responder a esse ataque. Não vi nenhuma confirmação confiável de que os iranianos lançaram drones. Não, eu particularmente, posso estar enganado, mas não acredito que houve um ataque com esses 100 drones por parte do Irã. Isso pode ser narrativas aí. E, meus amigos, vocês aí que apreciam o nosso trabalho e sentem vontade de nos ajudar, vocês podem fazer a sua contribuição, caso sintam vontade, utilizando aí o Valeu ou o Pix, cuja chave fica aí na descrição de nossos vídeos. E aquele que ainda não se inscreveu,
Se inscreve aí no canal, curta, comente e compartilhe o nosso trabalho, pois isso tudo aí é importantíssimo para o crescimento do nosso canal. Nas primeiras horas dessa manhã de hoje, Israel voltou a atacar alvos dentro do Irã, atingindo novamente a usina nuclear de Natanz, localizada no centro daquele país, e também um aeroporto militar em Tabriz, localizada lá no noroeste iraniano. De acordo com dados da grande mídia, até o momento se tem a confirmação de que os ataques causaram 78 vítimas fatais e mais 329 feridos. São dados que vão sendo corrigidos e que possivelmente serão atualizados. Os militares israelenses confirmaram que atacaram mesmo a instalação nuclear de Natanz e disseram ter causado grandes danos à sua estrutura. Natanz, onde fica a principal planta de enriquecimento de urânio do Irã, é considerada a mais importante instalação nuclear daquele país. Segundo dados de mídias, nos ataques foram utilizados 200 aeronaves que lançaram mais de 300 munições em cerca de 100 alvos em todo o Irã. Esses dados aí tornam esse ataque um dos maiores ataques sofridos pelo Irã em toda a sua história. É claro que, como a gente sempre fala, essas informações aos poucos vão sendo corrigidas e vão surgindo mais detalhes que às vezes corrigem algum dado que foi informado anteriormente. Essas informações é o que a gente tem nesse momento. Assim que surgirem novos dados, a gente corrige aqui para vocês. Alguns dados esclarecedores a respeito dessa ação israelense, como eu disse, começam a chegar com mais clareza. De acordo com essas atualizações, esse ataque já estava sendo preparado há bastante tempo. Foi um ataque que exigiu um bom tempo para ser coordenado. Equipes de sabotadores das Forças Especiais de Israel foram implantadas dentro do Irã, atuaram lá dentro do Irã. Armas e munições, especialmente drones e talvez até mesmo mísseis, teriam sido escondidos nas proximidades de alvos iranianos importantes. E no momento exato, essas equipes de sabotadores utilizaram essas armas e munições para atacar vários alvos, entre eles sítios de radar e de mísseis do sistema de defesa aérea e sistemas de lançamento de mísseis terra-terra do Irã. De acordo com algumas mídias, essas equipes de sabotadores conseguiram debilitar muito o sistema de defesa aérea do Irã. Foi um alvo prioritário para não ameaçar as aeronaves israelenses que atuaram no ataque. Então, como eu disse, muita coisa ainda vai ser esclarecida e provavelmente os iranianos vão esconder muitas outras coisas. Mas parece que, como aconteceu no ataque anterior, o sistema de defesa aérea iraniano, nesse primeiro momento, foi um alvo prioritário. Agora, por volta aí de meio-dia, pouco mais, hora aqui do Brasil, nós tivemos relatos ainda não confirmados de que novas explosões foram ouvidas em algumas cidades iranianas, indicando a possibilidade de que forças israelenses possam ter retomado os ataques. Os israelenses falaram que os ataques prosseguiriam enquanto fossem necessários. Líderes internacionais, incluindo aí o secretário-geral da ONU e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, a famosa AIEA, pediram moderação aos líderes do Irã e de Israel e alertaram para o grande risco de um desastre nuclear devido a esses ataques a instalações nucleares lá do Irã.
o representante da AIEA, disse que devido a esses grandes riscos de contaminação, não se ataca uma instalação nuclear sob quaisquer que sejam as circunstâncias. Agora, nesse momento em que a gente está terminando aqui a edição desse nosso trabalho, nós recebemos a informação de que, diferente do que foi dito ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, voltou um pouquinho atrás e admitiu que sabia que Israel realizaria os ataques e que foram usadas armas fornecidas pelos Estados Unidos. Eles negaram, inclusive no nosso último vídeo nós falamos sobre isso, eles negaram qualquer envolvimento. Mas é claro que avaliações lá dos iranianos vão descobrir restos, destroços de armas fornecidas pelos Estados Unidos. Israel usa munições, armas fornecidas pelos Estados Unidos. Então, parece que o Trump decidiu dar uma clareada aí nas coisas e realmente assumir que ele sabia de tudo e que não convenceu, não quis ou não conseguiu convencer o Netanyahu a desistir dos ataques. Alguns países, ou aliás, alguns analistas, eles já começam a especular que as negociações sobre o programa nuclear iraniano, que estavam sendo conduzidas por representantes dos Estados Unidos e do Irã, inclusive eles teriam uma reunião agora, recente, teriam mais uma reunião para discutir o programa nuclear do Irã, para tentar fazer com que o Irã parasse de trabalhar no seu programa nuclear. Tem analistas aí acreditando que essas reuniões foram uma camuflagem, que elas possam ter servido como uma espécie de distração para esse grande ataque israelense. Tem gente achando que isso aí pode ter sido usado para distrair os iranianos, para dar confiança aos iranianos nesse momento, para que eles pudessem ser pegos desprevenidos pelo ataque israelense. É claro que são especulações, ninguém vai confirmar isso, pelo menos acredito que não. Mas, se a gente analisar com bastante calma, faz sentido. A situação segue tensa e a gente fica a postos para continuar informando vocês. Qualquer novidade a gente conta aqui para vocês. E você, amigo aí, vai lá nos comentários e vamos discutir esse assunto lá. Isso é impactante. Inclusive, já temos informação de alta nos preços do petróleo. Já temos informações de bolsas em queda em algumas partes do mundo. Não adianta a gente pensar que não vai impactar a vida da gente, porque uma ação como essa, um conflito como esse, pode sim impactar, nem que seja um pouquinho, a vida de todo mundo. Então, vai lá nos comentários, vamos discutir esse assunto. Daqui a pouquinho eu estou lá conversando com vocês. Meus amigos, é isso, a gente está parando aqui. Obrigado pela companhia, pelo apoio de todos vocês. E é claro, eu aguardo você, meu amigo, minha amiga, aguardo vocês aqui no canal, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!